Alô, boa tarde a todos e todas. Mais uma aulinha de vibrações para a turma. Retomando aí o assunto, né, do capítulo 3. Hoje nós vamos focar no tema 3.5, que é resposta de sistema amortecido a movimento de base. Vocês vão ver que é bem interessante, tem várias aplicações, desde problemas relacionados a suspensões, por exemplo, automotiva, para verificação de resposta, como também para problemas de isolamento de vibrações ou controle de vibração, como para transporte de instrumentação, né, proteger também sistemas, né, que pode ocorrer instabilidade, etc. Lembrando aí nossa bibliografia e dando início ao tema, né? No caso, a gente vai, na última aula a gente viu um pouco da resposta em frequência, né? Em termos daquele fator de amplificação dinâmica. Hoje vocês vão ver a correlação que existe entre aquele fator de amplificação e o que nós chamamos de função de resposta em frequência. Vocês vão ouvir muito a gente falar de agora em diante em FRF. Então, é uma função especial que é utilizada na engenharia mecânica, mas também na área de pessoal da área de engenharia elétrica, né, na parte de impedância, que eles chamam, né, elétrica, eles trabalham com funções de resposta em frequência. Então, vamos ver o caso nosso de mecânica, né? Bom, vamos pegar aquele mesmo sistema massa-mola amortecido. Agora vamos contemplar o estudo para uma forma de excitação de tipo complexa. O que quer dizer? Lembra que no caso anterior a gente botava F0 cosseno de ômega t. Então essa função agora F0 é elevada a ômega t, é como se eu estivesse incluindo uma parte do cosseno e uma parte do seno como sendo a parte imaginária de um vetor complexo. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente já verificou isso aqui, ó, essa famosa relação de Euler, que diz que é elevado a um número imaginário ômega t, ele pode ser decomposto numa soma de cosseno e seno, sendo que a parte do seno é que é a parte imaginária, beleza? Então aqui era como se a gente tivesse um F0 cosseno ômega t mais I, né? F0 seno de ômega t. Beleza? Então é como se eu tivesse duas funções harmônicas somadas. Bom, o que é interessante essa análise? Porque vocês vão ver como a coisa fica simples do ponto de vista quando a gente vai derivando. Tá? De fato, se alguém perguntasse, olha, mas por que explorar a parte complexa? Porque do ponto de vista matemático, ele ajuda bastante a gente compreender algumas coisas. Mas a gente vai se manter ainda no caso de respostas, considerando apenas a parte real. Tá? Então, se a gente está olhando a parte real, né, vocês estão lembrados, isso aqui a gente já tinha definido antes, né, ó, a solução particular, ou o que a gente chama de regime permanente, vai ser idêntico à entrada, a menos dessa constante que a gente chama x, né, que vai ser determinada, e agora multiplicado por essa função. Veja que quando a gente deriva a primeira vez, para aplicar aqui ó, em x ponto, né, a gente vai aparecer a derivada dessa função exponencial, né, que vocês percebem que vai ficar i ômega vezes a mesma função. Né? Então, só multiplicou por i. Então, a derivada aqui, veja que é a parte de cx ponto, né? Veja que vai dar um número imaginário aqui. E a segunda derivada, né, que é relacionada com a parte inercial do sistema, vocês estão vendo que vai ficar i vezes i, que dá i ao quadrado, que dá menos 1. Tá? Então, menos 1 já está aqui, e o ômega vai ficar ômega ao quadrado. Então, veja que se repete o núcleo da função, e vai mudando só as constantes, e se é real ou imaginária. Então, aqui ó, tem real a parte de deslocamento e de aceleração. E é imaginária a parte de velocidades. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Pegar essas três equações, substituir aqui dentro dessa relação. Então, nós vamos ficar
nessa forma que vocês estão visualizando aqui. Ó. Percebam que do lado direito ó, ficou a mesma função e do lado esquerdo eu isolei esse termo que a gente chama o núcleo da função, que vai se repetindo a cada derivada. E aí, veja, vai ficar, quando for kx, ó, vai ficar aqui o k, né, ó, com x, tá certo? Quando for o cx ponto, então vai ficar o menos, ó, c vai ficar i, ômega, né, ó, x elevado, então ic ômega. E quando for aceleração, troca o sinal, ó, vai ficar menos, ó, m ômega ao quadrado. Ok, pessoal? Preste bem atenção, ó. Desse lado de cá tem uma função exponencial, desse outro lado tem outra. O que é que eu posso fazer? Eu posso ainda cancelar esses dois termos para determinar quem seria esse x em termos de amplitude. Veja que é um método mais simples. Vocês lembram que na aula passada a gente tinha duas equações simultâneas para encontrar o x. Agora não. Nós temos agora a parte real, aqui seria k menos m ômega ao quadrado, e uma parte imaginária diretamente com f0. Ok? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente, quando estava fazendo a segunda equação lá, a gente assumia que era um zero seno de ômega t, tá certo? Para só usar o cosseno. Então, é só uma simplificação, eu tiro o valor de x aqui. Então, veja que vai ficar f0. Agora, detalhe, aqui no denominador, ó, aparece como é que chama aqui? Uma parte real do vetor e uma parte imaginária do vetor. Veja que a parte real tem a ver com a constante de Mola, a massa e a frequência de excitação, tá? Cuidado que isso aqui não é frequência natural. E do lado da parte imaginária tem c ômega, né? Multiplicando pelo valor imaginário. Não sei se vocês lembram, quando eu tivesse uma função, por exemplo, do tipo numerador-denominador, onde no denominador eu tenho parte real e parte imaginária, o que a gente fazia para desaparecer essa parte complexa do denominador? Não sei se vocês lembram, a gente multiplicava vamos chamar assim, um vetor que a gente chama conjugado complexo. O que aparece? Aparece esse termo, né, com o sinal menos, multiplicado embaixo e em cima. Aí essa parte de cima vai continuar sendo a parte, vamos dizer assim, do vetor complexo, e a parte de baixo, quando eu multiplico esse por esse menos isso aqui, vai dar vocês lembram lá, um módulo, né? E que aparece esse termo aqui ao quadrado e esse termo aqui ao quadrado, ok? Mas vamos continuar aqui com a ideia de que esse vetor agora é um vetor complexo, por conta da minha função exponencial aqui. Bom, o que é que eu faço? Faço uma relação aqui, que a gente já tinha feito também antes. O que é que eu fazia? Dividia tudo por k, né? Só que quando eu dividia por k, né, eu tinha que dividir também o denominador, tá certo? Quando eu divido esse numerador por k, então eu estou trazendo, perceba que eu estou botando o k agora aqui, ó, ficou no numerador vezes o x, e o f0 desceu aqui para baixo, ou seja, eu fiquei com esse módulo aqui, kx sobre f0, nada mais é do que, ó, isso aqui era como se fosse a deflexão estática, x sobre a deflexão estática. Estão lembrados? Que era aquele gráfico da amplificação dinâmica que a gente tinha visto. Detalhe aqui é que agora ficou, no lugar desse F0 aqui, e Km e C ômega, ficou agora somente em função de R ao quadrado, porque aqui vai dar 1, né? E a parte imaginária vezes 2 zeta R, ok? Então, é uma forma interessante de visualizar. Essa, vamos chamar assim, identidade aqui, é o que nós chamamos da função h de I ômega. É uma função complexa que a gente também vai chamá-la de FRF, ok? Então, a gente, a partir de agora, define essa função. Veja que ela não é igual à da aula passada. Ela tem agora um termo complexo, né, que aparece aqui embaixo. É a famosa função de resposta em frequência. E ela vai servir para a gente substituir toda vez que nós formos encontrar, por exemplo, resposta, né, em termos de deslocamento, velocidade ou aceleração. Tá? Então, esse termo aqui, que a gente fez aqui, kx sobre f0, passa a ser um novo parâmetro para a gente, né, que vai se confundir com a própria função, né,
H de ômega, ok? Beleza. Bom, continuando esse conceito, a gente pode calcular o valor absoluto dessa função de resposta e frequência. O que é que eu faço? Pego o valor absoluto dela, é como se eu estivesse fazendo o valor absoluto aqui de Kx sobre F0. O que é que eu fiz quando eu faço o módulo? Eu vou ter que, veja que aqui era 1, aqui era só 1 menos r ao quadrado e aqui i, 2zr. É como se eu estivesse fazendo o conjugado complexo e encontrando parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, debaixo da raiz quadrada. Beleza? Vocês lembram que essa fórmula aqui era a mesma que a gente estava mostrando lá no gráfico x sobre a deflexão estática. Tranquilo, pessoal? Então vamos para frente. Então, o nosso fator de amplificação, que já foi definido lá atrás, né? A gente pode repetir agora num outro formato. Tá ok? Como a gente tinha dito que era quem? Isso aqui era como se fosse aquele vetor, né, em módulo. Né? Agora eu estou mostrando o vetor em módulo da função de resposta em frequência, pré-multiplicada por o ângulo de fase. Lembre que esse ângulo de fase a gente sabe como calcular já da equação antiga, né, que a gente tinha. É o arco tangente de 2zr, que é a parte imaginária, sobre a parte real. Beleza? Isso aqui a gente já tinha estudado. Eu estou só repetindo e renumerando as fórmulas para vocês não esquecerem. Bom, portanto, se a gente já tem, né, o módulo e a fase, a gente diz que o nosso regime permanente, a solução vai ter essa aparência. É muito importante essa equação na forma complexa. Veja que lá na nossa F0 aparecia F0 é elevado a I ômega t. Já na nossa resposta em regime permanente aparece mais esse termo aqui, ó, E a menos I φ, que é o ângulo de fase em relação à força, né, F de t, tá certo? Então aqui ficou entre parênteses aqui a minha resposta F0 sobre K. Isso aqui ainda continua sendo aquela deflexão estática. Pré-multiplicando por essa função aqui em módulo, que é isso aqui, ó, que a gente já tinha antes, tá certo? E multiplicando ainda por essa exponencial complexa. Isso daqui, como vocês lembram, é cosseno mais i seno de ômega t, tá? Então não esqueçam dessa fórmula. E essa fórmula é importante. Vocês percebam que, por exemplo, se eu disser que F0 é 1, por exemplo, veja que eu tenho aqui, ó, essa medida da função de resposta em frequência, né? Eu posso pegar, por exemplo, só a parte real, tá? E encontrar o meu K a partir das medidas que eu faço. Não sei se vocês lembram, no último exercício que a gente fez na aula passada, eu encontrava vários valores de resposta em regime para diferentes frequências de excitação. Para frequências mais baixas, frequência próxima da ressonância e frequências bem além da ressonância. Vocês viram que dali eu posso tirar parâmetros, tá certo? Então essa função de resposta em frequência tem essa vantagem. Bom, ela tem parte real, parte imaginária, né? E a gente vai mostrar agora essa representação no plano complexo para vocês. Só para vocês observarem. Vamos pensar aqui que o eixo x seria a parte real, o eixo y a parte imaginária. Vamos pegar um vetor qualquer, né? No caso aqui vocês estão vendo, um ômega t é como se fosse o θ, né? Um vetor girando, né? Veja que esse ângulo de fase está representado com Kx de t, tá certo? Ou seja, o ângulo φ é o ângulo entre a força de entrada, né, e a resposta do sistema, que aqui vocês estão vendo x de t, tá? Então percebam que a minha resposta vai estar com um ângulo, né, de fase φ em relação à minha entrada, tá? E percebam aqui que esse vetor mais alongado é o vetor k vezes x de t, né? Percebam que o vetor velocidade, que está representado aqui por cx ponto, é um vetor perpendicular a esse, né? Ó. Então ele vai ter também parte real, parte imaginária.
E perceba o vetor aceleração, que é menos m ômega ao quadrado, que está aqui representado, ó, com sentido contrário por causa do sinal menos. A 180 graus, né, ele se encontra a 180 graus do deslocamento. Né? Então, essa resposta x de t vai ser esse k, né, ó, menos esse m, né, vezes a velocidade angular, né, que a gente lembra ao quadrado. Né? Então, vai dar um vetor que subtrai com o outro. E se soma vetorialmente com C para dar o resultado equilibrar as forças com F de T. Tá certo? Então, veja aqui que a representação é bastante evidente. Ó. Se vocês olharem aqui, esse pedaço aqui, ó, que está representado mx dois pontos mais kx, é o resultado da soma desse vetor kx de t menos mx dois pontos de t. Tá certo? Então, está aqui explicado de uma forma mais interessante do ponto de vista dos vetores no plano complexo. Bom, então agora vamos introduzir o assunto da tema aula hoje, né, que é movimento sob excitação de base. O que é isso, né, pessoal? Vamos pensar aí numa base ou um suporte de um sistema massa-mola que é sujeito, por exemplo, a um movimento harmônico. Eu ainda continuo sempre aqui com os movimentos harmônicos, né? Muita atenção. Então, eu vou mostrar uma figura típica aqui, né? Ó, pense bem. Ó, antes a gente estava com a massa para baixo e o sistema massa-mola para cima. Agora eu estou botando, por exemplo, como se aqui fosse uma máquina, né? Por exemplo, uma mesa, uma vibradora, alguma coisa assim. E eu tenho aqui um sistema vamos chamar, elástico de mola K e amortecedor viscoso C. E lembrando que essa base agora é quem está recebendo a força. Vocês lembram que no caso da aula passada, a massa, aqui na massa é que tinha a força atuando em cima da massa, né? Então, no caso agora, o movimento que a gente chama periódico aqui, ó, no caso ele está chamando de y de t, ou seja, é como se fosse a entrada y de t no sistema, ela não vai mais ser diretamente na massa, mas vai ser através do sistema de mola e amortecedor. Tá? Então, aqui foi considerado que a amplitude máxima, né, dessa entrada é y, e ela está se deslocando, por exemplo, com uma frequência ômega. Tá? A gente depois vai pegar um exemplo aí de uma suspensão automotiva, assumindo, por exemplo, que esse M seria a massa que está acima da roda, que seria a carroceria com os passageiros, e essa parte de baixo seria o sistema de suspensão. E aqui na base, o dispositivo ou suporte seria uma espécie de tipo a bandeja onde pega a roda, né? E essa roda, ela vai se encontrar com uma estrada, por exemplo, senoidal. Então, o que acontece quando eu conheço, por exemplo, o período, né? O comprimento de onda dessa estrada e a amplitude desses movimentos na estrada. Ou seja, quem está aqui dentro do carro, como é que vai receber essa entrada de força representada pelo deslocamento devido ao movimento do terreno aí, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, olhar o nosso diagrama de equilíbrio. Lembrando que x está para cima, nesse caso, né? Então, o x dos pontos também para cima. Tá? Então, deslocamento, velocidade e aceleração. Agora, lembrando que aqui para baixo, ó, o que está acontecendo? Eu tenho esse vetor x, né, ó, menos esse vetor y. Tá? E ele aqui está representado, ó, pelo movimento, né, passando aqui por esse amortecedor e essa mola. Quando passa pela mola, eu vou ter um K que vai ser a diferença desse vetor x com esse vetor y aqui. Tá? E no caso do amortecedor, que é proporcional à velocidade, vai depender da velocidade x ponto menos y ponto. Perceberam a diferença em relação ao diagrama anterior? Porque anteriormente a força era aplicada diretamente aqui. Agora não, a força vem de baixo devido a um movimento senoidal, por exemplo, de um terreno, por exemplo, né? Então, quando a gente vai montar a equação geral do sistema, né, a gente vai ter
logicamente, ó, perceba que aqui em cima só tem a massa, então mx, 2 pontos, tá? Aí vai ficar se opondo com o sinal negativo, que ficaria aqui do lado direito, menos c, x ponto, menos y ponto, e menos k, x menos y. Trazendo tudo para a esquerda, ficou essa nova formatação de equação do movimento desse sistema que a gente está analisando. Está entendido, pessoal? Então vejam bem, se eu conheço a forma de onda em termos de amplitude e frequência, eu posso derivar, né, y ponto, né, e posso também derivar a resposta x ponto e x2 pontos. Então eu vou trabalhar sempre agora com essa nova nomenclatura. Então vamos fazer a primeira consideração, né, assumindo o y, que é, lembre que esse ômega aqui, ó, a gente vai ter que calcular, por exemplo, em função dos parâmetros. Por exemplo, se isso aqui é um período, ó, de tempo, tá vendo aqui, ó? O inverso do período é o quê? É a frequência. E esse ômega é quem? 2π vezes a frequência, beleza? Então esse ômega a gente vai obter dessa informação aqui do comprimento de onda, tá certo? Muito bem. Derivando, veja que agora apareceu função cosseno e pré-multiplicando por ômega. Então já apareceu um outro termo aqui na derivada primeira. Então essa nossa equação 38 ela vai ficar arrumada já, ó. Presta atenção. Do lado esquerdo eu mantive todas as dependências de x, ó. Então kx, cx ponto e mx 2 pontos, que está tudo positivo. E o que estava negativo aqui, ó, menos cy ponto, então menos c, aqui, ó, multiplicando, então vai aparecer, né, ó, do lado direito vai voltar a ser, vai ficar positivo, né? C ômega y, então veja que multiplicou aqui agora pelo c, né? Vezes o cosseno, e quando é só o y que está negativo e passa positivo para a direita, vai ficar só ky seno de ômega t. Beleza, pessoal? Então veja que agora o que é que eu tenho aqui, se vocês bem analisarem, uma soma de seno e cosseno na mesma frequência ômega, ou seja, uma função periódica. O que é que a gente pode fazer para melhorar a visualização dela? Eu poderia pensar que isso aqui era um A1, por exemplo, isso aqui um A2, e encontrar um A resultante dessa soma. Vocês estão lembrados do capítulo 1, né? Então eu vou assumir, por exemplo, que essa constante A aqui, ó, vai ser, por exemplo, esse termo aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, a raiz quadrada disso, né? E vou estabelecer um determinado ângulo alfa, onde a minha amplitude, ó, veja que quando eu boto y ao quadrado, aqui também tem y ao quadrado, extraindo a raiz quadrada, ele vai para fora y, e ficou aqui dentro da raiz, né? O k ao quadrado, né? Que depende desse termo aqui, e c ômega ao quadrado. Entendido? Então esse A já foi obtido a partir dos parâmetros de constante de rigidez, né? E de amortecimento com a frequência de excitação. E esse ângulo alfa a gente calcularia como sendo, no caso, um arco tangente de menos c ômega sobre k, que é essa relação com esses dois, né, termos aqui, ó, c ômega com k, tá? Beleza. Estou o sinal menos aqui porque o seno a gente normalmente estava assumindo mais. Como a gente assumiu menos, fica menos aqui. Isso mostra o que para a gente? Se a gente olhar para essa equação 340, a resposta do meu sistema, né, está muito parecido com aquela minha que a gente fez anteriormente. Só que a gente só tinha seno ou cosseno de ômega t. E agora apareceu um ângulo. Mas isso é uma constante para ser determinada, que a gente tem como determinar aqui conhecendo os parâmetros do sistema, né? Esse y, se lembre, é a amplitude máxima da excitação, da entrada. Esse k da mola, c e ômega, e a gente calcula esse alfa dessa forma. Então a gente tem uma noção aí, como o primeiro exemplo aí que a gente vai investigar, né? Imagine, a gente está entendendo aqui o seguinte: fornecer excitação a uma base, a base aqui eu estou entendendo que é como se fosse aqui aquela bandeja que suporta a roda do veículo, tá? E que esse veículo tem um K, né, de mola. Eu botou K sobre 2 só para como se você estivesse visualizando, né?
duas molas em paralelo, que dá a constante de mola K, né? E esse C para ficar mais estético, né? E imaginando uma superfície que pode ser um seno ou um cosseno com amplitude, né, de movimento y. Detalhe, preste atenção que esse y pode estar em unidade de metro, milímetro, o que desejar. E tem um parâmetro que entra aqui que vai ser exatamente o que a gente chama comprimento da onda. No caso aqui poderia ser um período, né? Só que aqui, se aqui tiver em metro e aqui tiver em metro, eu vou ter que transformar isso em velocidade angular. Detalhe, eu estou assumindo no caso do veículo, imagine que ele está com uma velocidade constante, v. Eu estou supondo que ele está indo para a direita, mas ele podia estar indo também para a esquerda, dá no mesmo. E eu estou preocupado em encontrar a resposta do meu sistema aqui na carroceria do veículo, imaginando que o piloto estivesse aqui no centro de gravidade desse conjunto aí de massa do veículo, né? A massa suspensa que a gente chama, tá? Então eu estou preocupado com o conforto do piloto, por exemplo, né? Ou dos passageiros. E a gente considera também esse, vamos chamar assim, modelo de sistema de 1 grau de liberdade. Eu poderia assumir que isso fosse, que a gente chama assim, 1/4 do carro. 1/4 do carro é você dividir o carro em 4 partes e analisar só uma suspensão independente, tá? Então, ficaria um primeiro modelo, né, de quarto de carro, né, para uma massa, que seria a massa total do veículo dividido por 4, a constante de mola de 1 do amortecedor, e a constante de mola também, que é acoplada ao amortecedor. Tá? E aqui a gente assume a princípio que essa roda, no caso do sistema de 1 grau de liberdade, ela não tem rigidez, ela é perfeitamente rígida. Então, a gente não vai considerar, por exemplo, o efeito da borracha do pneu. Aí, se a gente tiver que considerar isso, aí a gente vai sair de um sistema de 1 grau para 2 graus. Então, lá no capítulo 4, eu já vou mostrar para vocês, e no capítulo, uma revisãozinha rápida do capítulo 5, que eu assumindo que essa rigidez do pneu é diferente, né? Por exemplo, de acordo com a pressão, e ele tem um amortecimento, eu vou ter que aumentar o número de graus de liberdade do sistema. Mas para a nossa avaliação aqui no capítulo 3, basta considerar a resposta no assento do piloto, por exemplo. Beleza? Muito bem. Para frente, vamos tentar encontrar a equação do movimento daquele problema, né? A resposta permanente, como é que vai ficar? Vocês estão lembrados que a gente tinha aquela constante A lá para ser determinada, tá aqui, ó, tá vendo? Aquele valor. A gente está, não sei se vocês estão lembrados, a gente está pré-multiplicando, né, por aquela raiz, já que a gente tinha esse dado já lá da função lá de resposta em frequência, né? Vezes um seno, aí veja que agora apareceu ômega-t menos alfa e vai aparecer agora um φ1. Esse φ1, se vocês estão lembrados, é conhecido da gente. É aquela relação C ômega sobre K menos M ômega ao quadrado, que é a parte aqui, ó, imaginária com a parte real. Beleza? E esse alfa a gente acabou de definir anteriormente. Ou seja, isso tudo aqui, né, pessoal, é como se fosse aquele nosso xão, x, né, seno de ômega-t menos um ângulo de fase, porque aqui é só uma soma de ângulos, né, alfa mais φ, tá? Mas a análise permanece do mesmo jeito, ok? Bom, agora perceba o seguinte, na análise anterior, o que a gente tinha aqui em cima, no lugar desse valor aqui? Estão lembrados? Era F0. Veja que quando agora o sistema tem excitação pela base, apareceu no lugar do F0 o Y, que é o deslocamento máximo, né, da estrada, e apareceram esses termos aqui, ó, a raiz quadrada da parte de cima. Veja que aqui está menos m ômega ao quadrado, ó, isso aqui, ó. Já aqui dentro é k ao quadrado, mais esse termo c ômega ao quadrado. Foi esse termo aqui que apareceu, já que a gente assumiu a função y de t, y, né, vezes o seno de ômega-t, tá certo? Então, sabendo disso, né, a gente pode usar algumas, vamos dizer assim, identidades trigonométricas, né, para escrever essa forma mais convenientemente,
como eu falei, então a minha resposta, né, em regime permanente. Preste bem atenção que nesse subitem, né, 3.5, nós não estamos assumindo que tem resposta homogênea, porque a gente está assumindo que o sistema já entrou em regime permanente. Estão lembrados da última aula que a gente explicou isso? Depois de alguns segundos, a parte, vamos dizer, de amortecimento ia reduzindo a zero e ficava apenas a resposta em regime permanente. Então, para a gente interessa essa condição, tá? Ou seja, as condições iniciais já não vão mais fazer efeito sobre a resposta do sistema, tá certo? O sistema já foi absorvido pelo amortecimento, tá? E esse ângulo φ, né, na verdade, é essa soma aqui que a gente acabou de ver, tá certo? Então, resposta simples. Né? A gente no item anterior assumiu x cosseno, né? Aqui agora a gente está assumindo x seno, por quê? Porque a função de entrada é y, a gente admitiu sendo uma função seno. E aí a gente vai calcular esse x. Veja agora uma outra arrumação que eu fiz aqui interessante. Ó, tem raiz quadrada aqui em cima, tem raiz quadrada embaixo. Então eu botei tudo que tem raiz quadrada, uma parte no numerador, que está repetida aqui, e a parte do denominador. Tá? Esse y, o que é que eu fiz? Joguei para baixo aqui. Ó. Tá? Então era como se eu tivesse um x, né? Pré-multiplicando esse termo aqui, né? E esse y agora vem para baixo, então a minha resposta, esse meu x aqui, dividido por esse y, né? Vai ser igual a isso aqui. Se eu mudar os parâmetros, por exemplo, né? Dividir por k, numerador e denominador, aqui no numerador ó, vai ficar esse termo 1 mais, tenham cuidado para não trocar esse sinal aqui, tá? É 1 mais. E aqui no denominador, 1 menos r ao quadrado, já estava assim, e 2 zeta r ao quadrado. Aqui está sempre se repetindo ó, com o sinal mais. E isso aqui, raiz quadrada. E o que é para a gente esse x sobre y? É uma relação entre duas variáveis. A variável de saída, que é o deslocamento que a gente vai sentir lá no veículo, e aqui é o elemento de referência da entrada, ou seja, a altura da pista que está o sistema, né, flutuando ali naquele sistema senoidal, ok? O que a gente pode analisar melhor? Eu posso também calcular, né, esse ângulo φ, né, como tem esses dois ângulos aqui, então vai entrar outras relações, vocês vejam aqui que tem a equação aqui já deduzida, tá? Portanto, a gente vai introduzir, né? A gente introduziu no 351 o conceito de FRF, no 352 nós vamos introduzir o conceito de transmissibilidade de deslocamento. Então, essa relação x sobre y maiúsculo é o que a gente chama TD, transmissibilidade de deslocamento. E a resposta, em função da razão de frequência, veja que aqui, ó, a gente vai usar mais essa relação porque só está em função de R e QC, né, o fator de amortecimento. Então veja aqui, ó, tá a transmissibilidade, começa de 1, parecido com o mesmo modelo anterior. O que muda desse para o anterior? Vocês estão lembrados? Aqui tem um detalhe, ó, não sei se vocês estão vendo, mas existe um ponto aqui de inflexão, e esse ponto ocorre aqui ó, em raiz de 2, onde todos os parâmetros de amortecimento, ó, independente do amortecimento ser nulo ou grande, como no caso aqui, ó, que se igual a 1, por exemplo, todas essas curvas vão passar em raiz de 2 pelo o valor 1. Tá? Então, isso é um ponto de inflexão. E para a direita, o que acontece? Dependendo do fator de amortecimento, preste atenção bem pequeno aqui, que é esse aqui, ó, esse primeiro. Ó, ele vai rapidamente para zero. Já um fator de amortecimento crítico, que vocês estão vendo aqui, ó, que se igual a 1, que seria esse aqui, ó. Vamos pensar aqui. Ó, ele não vai ficar tão pequeno quanto esse que está do lado de baixo, que é o de menor amortecimento. Então, o mais amortecido,
o sistema vai vibrar com uma amplitude, né, abaixo. Agora, o que importa aqui? O que significa para cima e para baixo? Para cima, dá a entender que esse 1 é a nossa deflexão estática, né, pessoal? Por exemplo. Então, para cima, o sistema está amplificando a resposta, por exemplo, principalmente na região da ressonância. Estão vendo aqui, né? Então, por exemplo, para um QC igual a 0,1, vocês estão vendo que a minha amplitude da resposta vai ser 5 vezes, por exemplo, a deflexão estática. Então, se eu tiver com uma razão de frequência entre 0 e 1, eu vou ter, em algum momento aqui, ó, uma amplitude máxima, que é vamos dizer assim, o resultado da região de ressonância. Porém, à direita de raiz de 2, isso aqui é R igual a raiz de 2, mais ou menos 1.414, né? O que vai acontecendo? O sistema está diminuindo ou isolando vibração. Então, significa que se aqui fosse 5 milímetros, por exemplo, aqui nesse 1, o meu sistema pode estar trabalhando com 2 milímetros. Ou seja, o veículo está sendo excitado por uma amplitude de 5 centímetros e eu lá no assento só estou percebendo 2,5. Vocês estão entendendo? Ou menos. Vai depender da razão de frequências, né, com que eu ando na minha estrada. Então, esse ômega aqui vai depender da minha velocidade, né, que eu estou no veículo. E esse ômega n é aquela relação raiz de K sobre M que vocês já conhecem, que depende da massa do veículo, né, e da rigidez da suspensão que está sendo considerada. Então, explicado essa parte de introdução, né, a gente pode também escrever essa mesma transmissibilidade, né, ó, olhando agora do ponto de vista da função de resposta em frequência. Vocês estão lembrados disso aqui, né? Isso aqui dá 1 sobre aquele denominador que vocês viram lá, raiz de 1 menos R2, aí tudo ao quadrado, mais 2 zeta R ao quadrado, né? Então, é outra forma de eu olhar a transmissibilidade de deslocamento, que é uma relação da saída com a entrada. E veja que o que diferenciou da função de resposta em frequência foi esse termo que está no numerador. Vocês estão vendo que aqui também está em raiz. Então, é a raiz quadrada desse termo, que depende do fator de amortecimento e da razão de frequência. E esse termo aqui é a nossa FRF. Então, experimentalmente, eu posso obter esses parâmetros, né, conhecendo a minha função FRF do meu sistema. E cada sistema vai ter a sua própria FRF. Ok, pessoal? Então, só para a gente lembrar, para quem não pegou bem a explicação, eu selecionei alguns tópicos assim, importantes para vocês verem. Por exemplo, o que acontece quando o sistema é não amortecido? O que acontecia sempre. Quando R é igual a 1, eu tenho essa amplitude tendendo para o infinito. Lógico que na prática, normalmente se tem algum grau de amortecimento. Tá? Mas mesmo que vocês vejam, por exemplo, um amortecimento pequeno aqui, 0,05, veja que aqui provavelmente esse ponto aqui vai estar, sei lá, 10 vezes essa amplitude de deflexão estática. Beleza? Então, fica valendo o que já era. Agora vamos olhar as condições, né, em que a transmissibilidade é menor do que 1. Lembra que eu falei para vocês, a partir desse ponto de inflexão, independente do fator de amortecimento, as curvas estão todas abaixo de 1. Significa, isso aqui, pessoal, isolamento da vibração. Ou seja, se eu aplicar, né, aqui, 1 centímetro, eu vou, com a minha resposta, a velocidade tal que eu tenha 3 vezes, 4 vezes a frequência natural, eu vou perceber menos, ou seja, eu vou estar isolando. Por exemplo, se aqui fosse 1 e aqui fosse 7, né, eu estaria percebendo o que eu chamo 70% só da vibração. Mas se fosse aqui, por exemplo, 0,1, por exemplo, eu só estou percebendo 10% da vibração que o meu sistema está causando. Entendido? Bom,
Outro detalhe, esse que a gente chamou a atenção também, nesse ponto R igual a raiz de 2, né? Acontece exatamente a transmissibilidade ter valor unitário, né? Para fator de amortecimento menor do que raiz de 2, né? Aí vocês estão percebendo que pode haver um aumento no valor da transmissibilidade em função do fator de amortecimento. E ainda, a gente vai observar uma coisa interessante, é que nesse intervalo de R entre 0 e 1, vocês estão vendo um pico aqui, outro pico aqui, e veja que ele vai se aproximando de 1. Porém, não necessariamente. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo depois para vocês verem. Aqui tem 0,05, eu acho que é de 0,25, para a gente ver o que acontece, né? Mas aqui nesse intervalo, tem como deduzir qual é a razão onde ocorre o máximo, que é dado por essa fórmula aqui, ó. Vocês se lembram da aula passada, tinha uma coisa parecida com essa, mas não era esse mesmo valor aqui dentro, tá? Então aqui agora tem essa relação, que tem também um problema lá do livro para ser deduzido, tá? Então aqui a gente pode mostrar para vocês mais em detalhes. Então, essa é um zoom, né, daquela curva de transmissibilidade. E a gente vai pegar, por exemplo, aqui essa curva de 0,25. Tá? Então a gente vai ver, por exemplo, que esse R que a gente está falando é exatamente a posição, ó, que está aqui, ó, não é exatamente em 1. Vai depender do fator de amortecimento. Vocês entenderam? Então esse valor pode ser 0,9, 0,95, pode ser menos, ó, aqui pode estar em torno de 0,7, tá vendo? Quando o QC é 0,5. E observação importante nesse gráfico, já que está sendo ilustrado, nessa região de 0 até, por exemplo, aproximadamente 1,4, a transmissibilidade é maior, ou seja, eu estou causando vibração adicional à entrada. Esse 1 aqui representa Y, tá? Que é a entrada, tá? E quando passa de razão de frequência a raiz de 2, veja que dependendo da curva aqui, para 0, ó, você vê que a 0 é essa linha preta aqui, ó, aqui vai dar um menor valor resultante, ou seja, que vai mais isolar a vibração. Se eu estivesse pegando a suspensão de veículo, por exemplo, dessa ordem de 0,5, ela não ia ficar muito além aqui, por exemplo, quando fosse 3 vezes a frequência natural, aqui está dando na ordem de 0,4, vamos dizer. Então seria, amorteceu aqui 60% da vibração. Enquanto que se o sistema tivesse pouco amortecido, eu ia conseguir mais. Então daqui, pessoal, se justifica, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no sistema de controle de rigidez e amortecimento de sistemas, por exemplo, carros de corrida. Eles têm um sistema de controle e não segue exatamente essa lei da gente. Por exemplo, eu posso ter o sistema com um amortecimento que pode ser alterado, entenderam? Em função da necessidade. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando no veículo nessa faixa de velocidade aqui, eu uso um parâmetro, né, supondo que K seja constante, a mola, então você vai trabalhar em cima do amortecedor, para aumentar ou diminuir a força de amortecimento. E depois que você quer isolar a vibração para que o piloto não sofra, então, sei lá, um carro de corrida ele tem que trabalhar com uma relação aqui, pelo menos na velocidade máxima, aí, de pelo menos 4, 5 vezes a frequência natural do veículo. Tá? Significa dizer que eu vou conseguir baixar mais essas amplitudes sem seguir exatamente essa lei que está imposta aqui para o sistema, onde a gente está assumindo K e C constantes. Então, no sistema de controle, eu posso alterar tanto K quanto C no meu sistema por ações que a gente chama de controle ativo de vibração. Muito bem, entendido isso, a gente vai aproveitar esse conceito de transmissibilidade de deslocamento e vai incluir mais um novo, que é o conceito de força transmitida. Então agora outros tipos de máquinas, não sei se vocês já ouviram falar em prensas mecânicas, né? São máquinas que têm fundação rígida. Tá? Eu vou botar um desenho aqui esquemático. Tá? Então, por exemplo, uma máquina, por exemplo, que trabalha
imagine, com um grande volante aqui, né? Motor acionando, às vezes engrenagem. E esse sistema aqui da máquina de prensa, ele vai estar trabalhando com uma força, ó, F de T do tipo aquela que a gente estudou, F0 cosseno de ômega T. Tá? Uma amplitude de força, que é o martelo, e uma frequência que depende da rotação do motor. Perceberam? E para mim não transmitir toda essa vibração aqui para a base da minha máquina, o que é que eu faço? Eu vou ter que introduzir o que nós chamamos de membros resilientes, ou também coxins de borracha. Dependendo da máquina, ela pode ser um acoplamento de um sistema que você consegue ajustar constante de mola com amortecimento, que a gente chama vibra-stops, não sei se vocês já ouviram falar. Mas é um sistema que corresponde a uma mola e um amortecedor. Tá? E eu estou interessado em essas máquinas. Imagina ali uma máquina de... Tem aí na Alpargatas, por exemplo, prensar solado de calçado. Tem 10, 20 máquinas trabalhando. Se todas elas transmitissem essa pancada de vibração para a base, imagina o desconforto que era, além do barulho que já é muito alto lá, né, das máquinas todas funcionando. Você ia ter sentindo tremores bastante elevados lá no piso. Então se usa, né, a gente chama elementos elásticos para amortecer essas vibrações. Tá? Nesse caso aqui a gente está assumindo que isso é um pequeno desbalanceamento de massa aqui nos rotores, né, devido ao próprio peso. E a colocação desse elemento vai reduzir a força transmitida. Tá? Então, visto isso, vamos olhar, né, aquela equação que a gente tinha deduzido, né, da força transmitida à base, observando, só para lembrar a equação antiga, né, isso aqui é a equação do movimento de um sistema excitado pela base. Né? Estão lembrados? Tá? Mas veja que quando a gente olhasse, né, a questão das molas, por exemplo, eu posso, eu separei, né, o x ponto e o x de um lado e botei cy ponto e ky do lado direito. Né? Então a gente está assumindo que quem está causando, quem que é responsável pela recepção das forças aqui embaixo, ó, veja que a força agora está aplicada em cima da máquina, aqui onde tem a massa da máquina. E eu quero evitar que vá para a fundação. Então eu vou trabalhar só nas reações da mola e do amortecedor. Que aí, no caso, ó, vocês estão lembrados, a força que vai descer, né, para bater na base aqui, vai ser só esse termo aqui. Ó. Então aqui seria a força de inércia e aqui a força dos elementos elásticos, mola e amortecedor. Então eu estou assumindo que a força F ela vai ser essa soma. Tá? E se eu olhar para essa soma, eu passo esse mx2 pontos para o lado direito aqui, ficou quem? Menos mx2 pontos. Interessante, né? Veja que essa equação geral, eu transmiti meu mx2 pontos para o lado direito, e agora eu fiquei com a representação de uma força, né, que eu quero amortecer, né, devido a essa excitação F0 cosseno de ômega t. Tá bem? Muito bem entendido isso, o que é que a gente faz? Eu vou pegar, né, aquela equação que a gente já conhecia, 342, que estava no slide anterior, e vou substituir nessa equação 346. Então, veja o que é que vai acontecer. Vocês estão lembrados, não sei se vocês lembravam, a gente tinha botado assim um x seno de ômega t menos φ. Só que no lugar agora de x, nós vamos estar trabalhando com força. Tá? E essa força, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente multiplica essa massa, tá? A massa já está aqui, esse x, 2 pontos, o que é que aparecia? Aparecia quem? Ômega ao quadrado, né? Vezes aquele x lá, que era a amplitude, e aqui era o x, né? Então aparecia menos m ômega ao quadrado x. Então o que é que ficou aqui, pessoal? Ficou sinal mais, porque esse menos com esse outro menos que saiu daqui vai ficar mais. Então veja,
a minha força que vai ser transmitida, a força principal depende de quem? Da massa, da frequência ao quadrado e daquela amplitude da equação 342, que era x seno de ômega t menos φ. Perceberam isso? Isso daqui, tá? Se eu pegar m ômega ao quadrado vezes esse x, isso tudo aqui eu posso chamar de força a ser transmitida, F de t. Então veja que agora eu estou tratando de força e não de deslocamento. Antes aqui era x, né? Minúsculo, de t, e aqui aparecia na frente x grande seno de ômega t menos φ, na equação 342. Agora eu substituí deslocamento por essa força. E essa força é o que me interessa, porque eu quero ver qual é a força transmitida. Ok? Então, pessoal, o que é que a gente faz? Lembrando daquela equação que a gente tinha antes, observando que aqui eu tenho ômega ao quadrado. Quem é ômega ao quadrado? Estão lembrados? Se eu pegasse e quisesse dividir por K, por exemplo, aqui, ó, só lembrando, ó, eu divido essa relação por K. Quem é M sobre K? É 1 sobre ômega N ao quadrado. Estão lembrados? Então, quem é ômega ao quadrado sobre ômega N ao quadrado? É R ao quadrado. Então, o R ao quadrado nasceu daqui, tá? Dessa relação. Eu dividi por K. Aí veja que eu peguei o K agora, ela estava, né, no M sobre K, agora eu trouxe o K para o lado de cá, né? E estou pegando essa força transmitida em Y. Veja, unidades, aqui é força, né? Newton. Aqui, K é o quê? Rigidez, Newton por metro. E Y, deslocamento, em metro. Então, eu fiquei a relação de forças aqui, tá? Tá bem? Só que esse parâmetro aqui vai ser adimensional, né? Por exemplo, eu estou dividindo aqui, ó, K vezes Y é força, aqui é força, então vai dar um parâmetro adimensional, tá? E esse parâmetro adimensional é o que nós chamamos de transmissibilidade de força. A equação aqui é a mesma da anterior, a menos dessa constante que aparece agora, R ao quadrado. Beleza? Vocês vão perceber quando a gente for projetar, por exemplo, escolha de sensores e tal, que vai trabalhar com aceleração, eu vou ter que trabalhar com essa relação aqui, ó, de aceleração. E, portanto, esse R ao quadrado vai estar influenciando a transmissibilidade. Tudo bem? Então, da fórmula anterior para essa, né, a única diferença é que apareceu aqui o R ao quadrado e aqui é relação de força. Ok? Detalhe, eu estou assumindo que a força tem a mesma, está em fase com o movimento, né, da massa X, né? Bom, terceiro conceito, então falando de função de resposta de frequência, transmissibilidade de deslocamento, transmissibilidade de força. Agora, movimento relativo. De novo, voltando para a mesma equação básica do sistema de excitação pela base. O que é que a gente vai adotar agora? Eu vou agora considerar que na prática eu tenho movimentos relativos. Por exemplo, deslocamento x menos y. Eu quero medir esse parâmetro. Aí o que é que eu faço? Eu atribuo uma nova, como é que chama? Uma nova variável. Por exemplo, aqui eu vou chamar de z. Então eu estou dizendo que z corresponde a x menos y. Por exemplo, se eu for usar um transdutor de medida de velocidade, então eu vou trabalhar com movimento relativo. Vocês lembram, mas por exemplo, eu tenho uma peça vibrando e o meu sensor ele vai ter também uma vibração. Então eu vou fazer o x da máquina com o y do instrumento e vai ter uma correlação entre os dois que eu vou chamar de z. Essa é a que a gente chama de deslocamento relativo, com uma nova variável. A derivada z ponto é isso aqui, né? E o que faltou aqui para aparecer z dois pontos? Faltou colocar quem? Menos m y dois pontos, concorda? Para completar esses parênteses, né? Aqui aparecendo x dois pontos menos y dois pontos, né? Então, nesse caso,
O que é que eu percebo? Se eu escrever agora a minha equação, no lugar de x, agora eu usar a minha nova variável z, tá? Então vai ficar mz dois pontos, aí eu boto do lado esquerdo cz ponto mais kz, e do lado direito apareceu o que faltava aqui para entrar na minha nova variável z, que é mz dois pontos, aqui está incluindo y dois pontos. Então, ó, veja aparecer isso aqui. E quem é, por sua vez, y dois pontos? Vocês lembram lá que a gente derivou y de t, aí ficou y ponto, né? Quando deriva a segunda vez, que a gente tinha a função, inicialmente era a função seno, foi para a função cosseno, e depois volta para a função seno com a segunda derivada. E veja que a cada derivação, no caso da segunda derivada, vai aparecer menos ômega ao quadrado y vezes o seno, que é a função original. Então, esse y é igual a isso aqui, ó. Y dois pontos é quem? Menos ômega ao quadrado vezes o y, tá? Então, veja que o sinal menos que estava aqui também ficou mais. Ou seja, o que eu tenho aqui? Olhando aqui para esse primeiro termo, eu tenho uma função, melhor, uma equação de movimento idêntica à que a gente estudou antes, só que no lugar de x era agora z, o elemento diferente agora é a variável z. E do lado direito, que corresponde a menos m y dois pontos, agora eu tenho uma função do seno só, e isso daqui passa a ser aquela minha constante a, por exemplo. A, y, seno de ômega t. Se eu conhecer a massa, o deslocamento de base e a frequência de excitação, eu tenho essa função, entendeu? A solução é como a gente já sabe, né? Já tinha agora o termo, ó, tá vendo? Ó, vezes o seno, né, de ômega t menos o ângulo de fase. Lembrando que agora eu estou chamando a minha nova variável de tempo z de t. Isso aqui a gente já conhecia, que era 1 sobre, isso aqui é a função de resposta em frequência. E eu fiquei com uma função com essa cara, tá? Onde, vocês lembram que o ângulo de fase, eu posso determinar, né? E a amplitude, por exemplo, de z, ó, é só esse termo aqui, dividido, no caso, por esse denominador, tá? Eu posso escrever isso aqui também, ó, em termos de R e QC, lembrando que esse m ômega ao quadrado vai ficar 1, né? E vai ficar ômega n ao quadrado no denominador, que vai dar certinho com esse r ao quadrado. Daí, vocês estão vendo por que aquele r ao quadrado aparecia, né? Então, o z é uma função da entrada, y, da razão de frequência ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre isso aqui, que é a função de resposta em frequência. Beleza? Então, de novo, o ângulo de fase, que a gente já conhece, tudo certinho. Não tem nada a acrescentar aí. E para fechar esse conceito de movimento relativo, só dizer que muitos tipos de, por exemplo, projetos de instrumentação precisa seguir trabalhando com esse conceito. Então, por exemplo, quando eu for projetar sensores para medir deslocamento, de vibração, velocidade ou aceleração, lá no capítulo 9, e alguma coisa no 10, eu acho que tem também, vocês vão ver, quem pegar seminários de instrumentos de vibração, vai ter que trabalhar com essa relação Z sobre Y, tá? Que é o que a gente está apresentando nessa figura agora, tá? Então, veja, o que é diferente das figuras anteriores? Será que vocês enxergam alguma coisa aí que eu estou vendo? Vocês estão lembrados que nas curvas anteriores, todos os pontos onde R era 0 começavam em 1. Quando aqui era x sobre y, tá? Começava em 1. Só que quando o sistema era a força aplicada na massa, ele fazia um máximo e depois caía para 0 aqui, com as razões crescentes, né? No caso, agora há pouco, de excitação pela base, ele saía de 1. Todas as curvas passavam aqui em raiz de 2 e diminuía. Agora, nessa relação, veja que não, porque aqui tem r ao quadrado vezes y. Percebe? Na relação anterior, tinha aqui, no lugar disso, né, tinha raiz de k mais m vezes ômega ao quadrado. Tá certo? Então, é diferente aqui. Então, veja, o que acontece? Ele sai todo de zero, por quê? Porque se o R é bem pequeno,
vamos supor 0,01. Ele ao quadrado ainda é menor ainda. Então ele vai começar do zero, ó, todos os pontos, todo da curva vai sair de zero. E dependendo do fator de amortecimento, né, aqui na ressonância vão aumentarem, mas chega um limite aqui, ó, a gente está vendo aqui em 4, que quase todas as curvas vão convergir para um valor constante 1. Ou seja, o que significa isso na prática? Imagine que eu estou querendo medir uma vibração e quero calibrar o meu instrumento. Então eu vou ter que calibrar o meu instrumento para a medida que eu estou fazendo ser igual ao que eu estou pretendendo, como é que a gente chama assim, do ponto de vista de precisão. Então se eu usar essa relação aqui de razão de frequências altas, acima de 4, eu vou estar me aproximando com a mesma, vamos dizer assim, medida que eu estou realizando. Então a gente vai fazer alguns exercícios mais na frente, especialmente para quem vai trabalhar nos seminários com esse assunto de controle de vibração ou medida de instrumentação, que vai ser temas que vocês vão poder escolher. Mais adiante eu vou passar para vocês. Então veja, tem detalhes dessas curvas que vocês têm que reconhecerem, tá? Essa mesma curva vocês vão ver na próxima aula, a gente vai falar sobre desbalanceamento rotativo. Então essa mesma curva vai servir com esse mesmo, vamos dizer assim, resolução da equação, só que aqui é Z e lá vai ser a relação, ó, vai ser M, que é uma constante de massa que a gente chama do sistema, vezes o X, que era aquele valor máximo que antes a gente estava considerando, e dividido aqui se chama desbalanceamento. É a massa desbalanceada vezes a excentricidade do eixo de rotação, a posição onde está colocando a massa desbalanceada. Então, tanto esse gráfico serve para conceito de movimento relativo, para instrumentação, como serve também para máquinas desbalanceadas. Eu posso escolher, né, fazer escolhas de frequências em função da minha necessidade. Tá? Uma coisa interessante a observar é que nessa faixa aqui, ó, se vocês olharem aqui entre 0 e 0,3, por exemplo, os resultados aqui estão bem próximos de zero, essas amplitudes. Tá certo? Então isso pode servir como sendo um fator de projeto, que eu não desejo que haja uma vibração acentuada no meu sistema. Entendido? Então eu posso, como se diz assim, isolar a vibração trabalhando nessa razão de frequência também aqui mais baixa. Ok? Bom, terminado esse assunto da aula, né, eu vou apenas apresentar agora para vocês, no caso eu vou apresentar hoje um exemplo, e na próxima aula eu apresento mais um. Esse problema eu já coloquei também em prova, tem na lista de vocês, né, eu acho que alguém deve ter pego esse problema aqui, 350, eu fiz, eu sempre gosto de fazer algumas adaptações para não ficar igual, tá? Então eu mudo constantes, etc. Então vamos falar aí de um veículo em movimento numa estrada senoidal. Então peguei lá, fiz um Ctrl+C do título aqui, né? Então vamos ler rápido. Estou supondo que é um veículo tipo picape, que ela quando está vazia, ou seja, só com o motorista, ela pesa 1.200 kg. E quando eu carrego no sistema de compartimento de carga, vai para 2.000. Ou seja, eu botei uma carga de 800 kg, né, carregada. E eu observei que ela vibra quando anda vamos pensar naquelas estradinhas que a gente chama de terra mesmo, né, com a forma senoidal, né? Ela tem um comprimento de onda de 5 metros, que corresponde ao período que a gente chama aqui de tempo com o que a gente vai fazer, e tem uma amplitude máxima de, aí no caso é 15 centímetros, né? Você vai ter flutuação do pneu. Aí suponho que a suspensão da minha picape, né, a suspensão aí de equivalente, né, vamos chamar, tem um K de 600 kN por metro, que é 600 mil, né, e tem um fator de amortecimento de projeto 0,45. Aí no item A eu peço para a gente visualizar as amplitudes X sobre Y, que é a transmissibilidade de deslocamento, quando essa picape tiver tanto vazia quanto carregada.
E isso numa mesma velocidade, 80 km por hora, supondo que era o limite lá da estrada. E no item B, eu peço para fazer comentários sobre quais as melhores condições de conforto. Isso aqui não está no problema, eu acrescentei. Aí eu botei uma velocidade mais baixa, por exemplo, imagina que você está andando na cidade, assim, dentro de uma região rural, então supondo que a velocidade limite é 40. E enquanto eu estava, por exemplo, ultrapassando, né, chegando no 80, que seria passando na estrada, né, uma estrada mais organizada. Estou usando aquela mesma figurinha que vocês já viram, só para lembrar, né, essa amplitude Y aí foi dada as velocidades. Eu primeiro vou trabalhar com a velocidade só de 80 km por hora, tá? E tenho a constante de mola e tenho o fator de amortecimento, tá? Então, lembrando, a gente pega naquelas equações, mas nesse caso nem precisa trabalhar muito nisso, né? Estou assumindo aquela ideia lá do período, né, relativo a 5 metros, né? Então, o que a gente tem aqui para começar? Determinar qual é a frequência de excitação. Vocês estão lembrados, quando eu tinha velocidade em quilômetros por hora, eu transmitia de hora para segundo, né? Dividindo por 3,6, tá? E aqui eu estou transformando, por exemplo, aqui esse período aqui, né? 1 sobre tal, como se fosse um período correspondente, né? Então, significa que esse T aqui é um deslocamento, né? Aqui eu estou botando em unidade de metro, né? Vocês estão vendo aqui, eu vou botar 5 metros. E essas contas aqui, ó, 2π sobre isso aqui, vai dar essa constante, que vai ser em função da velocidade e desse T, que eu estou chamando aqui de um ciclo aqui, né? Então a gente ficou em função disso. E aí eu posso escolher qualquer velocidade, é só pré-multiplicar por essa constante, entenderam? Então eu estou transformando um comprimento de metros para uma unidade dependendo da velocidade, de radianos por segundo, que é uma frequência que a gente chama de excitação. Tá? Entendido? Bom, aí estou assumindo aquela mesma coisa que a gente fez da outra vez, assumindo que y de t é esse deslocamento vezes o seno de ômega, onde ômega eu já tenho e y eu já tenho. Então aí eu já tenho o y ponto, tudo mais, né? Vamos verificar então as razões de frequência que a gente vai obter para o veículo vazio e com carga. Nesse caso A, eu estou assumindo essa velocidade de 80, tá? Então o que é que eu fiz? Primeiro calculei a frequência natural, né? Aqui 1 corresponde ao veículo vazio, 2 vai ser ele com carga. Então K é fixo, né? 600 mil. A massa do veículo vazia, 1.200. Então eu encontrei uma frequência natural 22,36. E a razão de frequência 1, ômega sobre ômega n, aproximadamente 1,2. O que quer dizer isso? Está ligeiramente à direita, em torno de 25% da razão da região de ressonância, para esse caso da picape que a gente chama sem carga, né? Tá certo? Outro detalhe aí que vocês podem observar é para o segundo caso. Ela com carga. Aí eu aumentei a massa de 1.200 para 2.000. Então, quando eu aumentei a massa, caiu a frequência natural, de 22 para 17. Né? E a razão, no caso, aumentou de 1,2 para 1,6. Tá? Então, na minha experiência, que eu já consigo enxergar, por exemplo, que essa aqui vazia, né? Com essa razão de frequência, vai ter uma amplitude de resposta maior do que com essa R2 de 1,6, concorda? Mas vamos ver isso lá na frente com os gráficos. Então, usando essas informações R1, R2 e o fator de amortecimento, veja que a gente atribuiu aqui 0,45, eu posso calcular, né, aquela transmissibilidade. Lembra das formas? Então, só repetindo. Para o caso x1, que é vazia, o y é fixo, aqui é 0,15, né? Vai ter aquela relação, onde essa relação entra R1, que se
certo? Fazendo essas contas, o que é que eu encontrei? Aproximadamente 1.2. O que que significa 1.2? Significa que a minha amplitude de vibração é quase 20% maior do que a minha amplitude da estrada. Ou seja, o veículo está vibrando mais do que os 15 centímetros que eu tinha pensado inicialmente. No segundo caso, com carga, o que aconteceu? Para o mesmo que se, agora mudou a segunda razão, veja que a segunda razão aqui embaixo aumentou, ela ao quadrado vai aumentar mais, concorda? Então ficou menor do que 1. Veja que aqui está em torno de 0,8. O que significa dizer? Nesse primeiro caso, a 80 km por hora, o meu veículo sem carga vai sofrer vibração muito maior do que se eu estivesse passando a 80 km por hora carregado. Tá? Isso aqui é interessante que alguns motoristas assim, que transportam, né, ele já conhece nas estradas, por exemplo, quando o carro está vazio, qual é a velocidade que ele vai poder trabalhar para passar com o mínimo de, vamos chamar, solavanco lá na cadeira dele. Né? E nesse caso, ele ia preferir passar com essa velocidade a 80, né, na condição carregado, porque ele iria sofrer menos, tá certo? Interessante, né? Aqui eu mostro a curva, né? Mas antes eu deixo só aqui o item B aqui a gente vai escrever, plotando as curvas, né? Vamos olhar aqui, ó, aqui a transmissibilidade, aqui eu botei no lugar de razão de frequência, poderia ser razão de frequência, mas como tem duas curvas com duas razões, aí teria que ter um R1 e um R2. Eu preferi botar só velocidades, tá? O que está em preto aqui significa o veículo vazio, em azul o veículo carregado. O que a gente está observando a 80 km por hora? Veja que o X é 80 aqui. A amplitude aqui, ó, aproximadamente 1.2 dá 1 aqui para mim, aqui é o Y, de 0,15. Então eu ia fazer 1,2 vezes 0,15. Né? Entendeu a ideia? Já nesse caso de eu passar carregado, o que aconteceu? Está 0,8. Ou seja, aqui é 20% a mais de vibração, né? Aqui para baixo é 20% a menos de vibração. Então, mais confortável seria aqui. Agora, na letra B, então só para a gente concluir, né? No caso da menor velocidade, que é 40, imagine que eu estivesse andando lentamente, veja que aconteceu o contrário. O veículo que estava vazio, né? Ele passou aqui com 40, com aproximadamente 1,38. Já o veículo carregado, ele passou com 1,53. Foi uma diferença, vamos dizer assim, entre pico aqui, menor do que essa. Mas mesmo assim, nesse caso, para passar com 40 km por hora, eu teria que escolher a opção de andar no veículo em vazio. Ou seja, eu teria que observar, por exemplo, se eu estou andando abaixo de 50 aqui, ó, seria um ponto das duas curvas se encontrarem, tá vendo? É a única situação que eu teria a mesma amplitude de passagem, né, com as duas situações. Mas se eu quisesse passar abaixo de 50, né, era preferível estar com o veículo vazio. Né? Porém, assim que eu estou aumentando a velocidade, seria melhor eu passar nas velocidades mais altas com o veículo, né, no caso, carregado, porque aqui eu tenho menores amplitudes de vibrações. Vocês percebam que aqui, se eu tivesse a 100, ó, aí diminuiu mais 20%, aqui já com 150 km por hora, veja que houve um isolamento de vibração aqui, ó, para mais de, vamos botar aqui 0,30, aqui 0,35. Então significa eu tenho só 35% desse valor de Y aqui. Ou seja, é como se fosse um terço. Então, no lugar de eu estar sentindo, né, o 0,15, eu estou sentindo 0,5 só de vibração, né, naquela estrada ondulada lá. Ok, pessoal? Então, era isso aí que a gente tinha. Estou anexando aí para vocês essa rotina. Espero que vocês aproveitem e tem outros problemas também que a gente vai resolver mais adiante sobre esse assunto, tá?
Então, por hoje a gente vai parando por aí e a partir da próxima aula a gente vai entrar na parte de desbalanceamento rotativo e fica faltando mais uma aula para a gente finalizar os assuntos principais desse capítulo. A gente vai fazer uma aula de exercício grande também, usando a lousa, e vamos também tirar dúvida de vocês, que eu vou, na próxima semana, na outra quarta-feira, eu já vou mandar para vocês as listas de exercícios para vocês, tá bem? Eu até agora só recebi, eu acho que de um aluno, algum questionamento sobre a prova, então eu suponho que os demais, até o momento, não tem muita coisa que reclamar, né? Tá certo? Então agradeço a todos, até a próxima.